Fala aí pessoal, tudo jóias? Aqui é o Márcio e no vídeo de hoje vamos falar sobre serviços, né? E por que vamos falar sobre serviço? Vou mostrar algum serviço sendo feito aqui e tal? Não. A ideia é de passar, é um vídeo de cunho informativo, né? Eu quero simplesmente passar a informação para vocês, para que vocês venham ter mais segurança, né? E informação de questionamento quando vocês forem deixar suas joias para fazer manutenção com algum ourives e tal, né? Com algum profissional da área. Então vamos lá. Quando que eu devo fazer a manutenção de uma joia, né? Quando que eu preciso fazer a manutenção de uma joia? Isso, geralmente você vai descobrir isso no visual, né? Simplesmente em olhar para sua peça e ver que ela está sem brilho, ver que ela está oxidada, né? Que mudou um pouquinho de cor. Então, quando você perceber isso, precisa fazer uma manutenção, né? Se ela está quebrada, se ela precisa fazer algum ajuste, né? Se está faltando pedras, esses 4 variáveis aí vai fazer você tomar a decisão de fazer a manutenção ou não, né? Por que ou não? Porque às vezes você vai ver a sua peça um pouquinho sem brilho e vai tentar fazer esse procedimento em casa. Será que vai dar certo? Será que compensa fazer em casa e acabar danificando essa sua joia e ficando mais caro o conserto, né? Muitas vezes é uma pedra que caiu. Você consegue identificar se essa pedra é colada ou se ela é cravada, né? Você sabe que tipo de cola é utilizado para fazer essa colagem dessa pedra? Então assim, são coisas bem simples que você pode tentar fazer em casa, né? Utilizar um produto errado e acabar fazendo com que esse conserto fique um pouco mais caro. Então assim, não tente colocar Super Bonder. Super Bonder cola muita coisa, mas será que é interessante para colar uma corrente, por exemplo? Né? Eu recebo aqui de vez em quando corrente em ouro colada com Super Bonder, né? Não dá certo, né? Simplesmente dificulta um pouco mais o trabalho, porque a gente tem que remover aquela cola para poder fazer a solda, né? Porque a solda não vai correr, não vai fixar em cima de uma peça cheia de Super Bonder, né? Outro dia mesmo, para exemplo, veio uma correntinha aqui que ela arrebentou próximo do fecho. E o fecho é aqueles fechinhos redondinho, é o tradicional, aquele fecho boia, né? E aí a pessoa em casa tentou colocar Super Bonder, né? Para colar a argolinha. E esse Super Bonder entrou para dentro do fecho. Era uma solda, né? E aí tentamos tirar esse Super Bonder de dentro do fecho, como estava muito cheio de cola. A cola é inflamável, quando você aquece um pouquinho ela pega fogo. E aí ela aqueceu, enfim, acabou danificando o fecho. A pessoa teve que trocar o fecho e uma solda. Olha só, uma tentativa frustrada de fazer um conserto em casa, que acabou deixando o serviço um pouco mais caro, né? Então assim, colagem, por exemplo. Suponhamos que você quer colar uma pedrinha que caiu da sua peça. Às vezes essa pedra não é colada, ela é cravada. Então tem que saber identificar esse tipo de coisa para fazer o serviço com excelência. E qual profissional devemos procurar para realizar esse tipo de trabalho? Quem falou ourives acertou, né? É exatamente esse profissional que vocês precisam procurar para realizar esse tipo de serviço. É o ourives, né? O ourives vai trabalhar aí com essa manutenção, com a fabricação e também com a manutenção dessas joias. Ah, Márcio, mas é só joia que o ourives trabalha? É só o material, é só ouro e prata? Então, pessoal, de certa forma sim, né? De certa forma é ouro e prata que o ourives vai trabalhar. Tem casos que o ourives faz alguma manutenção em semijoias e casos que ele faz manutenção em bijuterias, né? Existe. Eu, por exemplo, eu faço para os meus clientes aqui, quando eles precisam fazer algum tipo de manutenção com uma semijoia. Às vezes é uma cravação de uma pedra, às vezes é colagem de uma pedra de uma bijuteria, às vezes é soldar um pino, às vezes dá certo, né? O que eu informo para eles? É um serviço de risco, né? Pode ser que fique bom e pode ser que não fique bom, pode ser que dê errado o serviço, né? Porque a gente não sabe o ponto de fusão exatamente de uma bijuteria. Às vezes você vai tentar fazer uma solda e a bijuteria, pelo mínimo de temperatura que você coloca, ela vem a estourar toda, né? Muda de cor e tal, enfim. É complicado mexer com bijuteria e mexer com semijoia. Por isso, muitos ourives,
evita fazer esse tipo de trabalho para não frustrar o cliente, né? Para não frustrar, às vezes é um cliente amigo de longa data e aí você acaba danificando uma peça e aí ele acaba ficando chateado com você. É por isso que é bom deixar bem claro. Por isso que o Ourives é bom deixar, ele vai te deixar bem claro por que que ele não mexe. E com esse vídeo, agora você sabendo o motivo, a parte técnica, né, por que que o Ourives não mexe com isso, que muitas vezes vocês acham que é má vontade, vocês veem que não é má vontade do Ourives, é o medo dele danificar a sua peça. Então assim, tá vendo como o conhecimento liberta? Informação é fantástica, né? Porque às vezes vocês têm um Ourives perto da casa de vocês que ele não mexe com essa com semi-joia, nem não mexe com bijuterias, e você olha esse profissional com o olho meio torto assim, mas não tem nada a ver. É simplesmente porque ele está se preservando, né? Ele não quer prejudicar as peças aí dos seus clientes, né? E quais são os cuidados, Márcio, que eu devo ter em procurar esse profissional? Pessoal, como todas as profissões, né? Eu sugiro sempre que você vá num determinado profissional por indicação, né? Se você vai fazer a manutenção no carro, é legal você ir por indicação de algum amigo. Se você vai fazer uma consulta médica, é interessante você ir em determinado médico baseado numa indicação, né? Uma sugestão de um amigo que já foi naquele médico, que gostou do atendimento. Com um profissional de ourivesaria, é a mesma coisa, né? Márcio, mas na minha cidade, os meus amigos, o meu círculo de amigos, ninguém conhece ourives e tal. O que eu faço para ter mais segurança em deixar um serviço com esse profissional? Então, se esse profissional não foi sugerido por algum amigo, você pode simplesmente analisar detalhes. Por exemplo, o ambiente que esse profissional vai te atender. É um ambiente esse ambiente está te gerando confiança, né? Ah, Márcio, não me gerou confiança. Então não deixa. Não deixa suas joias lá. Por quê? Ah, Márcio, o ambiente não me gerou confiança. Por isso esse profissional vai me passar a perna, vai me ludibriar? Não, de forma alguma. Quem vai sofrer com isso vai ser você, né? Em estar deixando uma peça num local que você está com medo, né? Você está ficando com medo de que algo aconteça. Então, quando a gente tem medo que algo aconteça, algo acaba acontecendo. É sempre assim, não vai ser diferente nessa situação, né? Ah, Márcio, mas o ambiente não me deixou seguro, mas quando o profissional me atendeu, eu vi que ele era altamente técnico, era altamente honesto, e aí eu fiquei seguro com isso. Então você deixa a sua peça. Eu acho que o mais importante de tudo é você se sentir bem e confiante que a sua peça vai ser devolvida de acordo com o que você deixou, né? Márcio, o que você sugere, né, quais as medidas que a gente pode fazer para ficar mais seguro quando a gente deixar uma peça com um determinado profissional? Primeiro, pessoal, primeiro que vocês precisam fazer é pesar essa peça, saber quantos gramas essa peça tem. Porque o que acontece com o peso? Se essa peça está pesada na balancinha de precisão, você sabe que, suponhamos uma correntinha, né? Uma correntinha de ouro. Você pesou essa corrente, suponhamos que ela tenha 2,3 gramas, né? Pesou. E outra variável muito importante que vocês não devem deixar de lado: medida, né? Você pesou a correntinha e mediu quantos centímetros tem. Exemplo, uma correntinha veneziana, né, que é o tipo de malha veneziana, de 45 centímetros, pesando 2,3 gramas. A probabilidade desse serviço ser trocado e o ourives passar por acidentalmente uma outra corrente para você é mínima, porque está dizendo que é uma corrente da malha veneziana que tem 45 centímetros e pesa 2,3 gramas. A probabilidade dele te dar uma corrente de 40 centímetros é mínima, né? É mínima. E na hora que ele te entregar, se você sentir que a corrente está curta no seu pescoço, pesa e mede. E aí você vai falar para ele: olha, essa corrente não é minha. Essa corrente não é minha e está aqui na ordem de serviço. Geralmente você precisa ter uma cópia dessa ordem de serviço e você vai falar para ele: olha, eu deixei uma corrente veneziana com 45 centímetros e 2,3 gramas de ouro. E aí vocês colocam na mesa e faz a conferência, né? Pesa, vê se ela vai bater o peso e vocês medem, vê se vai bater a medida.
Isso vai evitar muitos problemas. Veja como exemplo. Suponhamos que você tem uma correntinha que está arrebentada na sua gaveta que já tem uns 2 anos. E aí você resolveu levar para um profissional fazer tal manutenção. Só que você esqueceu que foi há 2 anos atrás, você esqueceu que ela quebrou em 2 lugares. Ou seja, ficou uma pontinha solta, né? E você não lembra mais disso, você leva até o profissional. E você lembra que quando você quebrou essa corrente, ela vinha até aqui mais ou menos, né? E agora ela está ficando mais curta. O que você vai achar? Que esse profissional roubou um pedacinho, né? É lógico que a gente vai pensar isso. Aí você olha na ordem de serviço, não tem peso e não tem medida? Não, aí você vai ter certeza que ele levou. Porque antes a corrente vinha aqui e agora ela está vindo mais ou menos aqui. Então você vai ter certeza que que ele levou um pedacinho da sua corrente. Então o fato do ourives pesar e medir é um fator de segurança para ambas as partes, né? Tanto para o cliente que está deixando essa peça com ourives, tanto para ele provar que recebeu exatamente aquilo daquele cliente naquele momento, né? Isso acontece muito também com anéis, né? Você tem um anel quebrado na sua gaveta que você não está usando já tem uns 2 anos. Aí você leva para fazer uma solda no aro. E aí quando ele te devolve esse anel, ele não está entrando mais no seu dedo. Você vai pensar, nossa, aquele ourives levou um pedacinho do meu anel. Mas ele pesou? Não. Ele mediu o aro? Não. Então você vai ter certeza que ele levou. Se ele tivesse pesado o aro, o anel, né, e fizesse a medida do aro, você teria certeza que esse anel, né, não teria sido mexido, né, se tivesse ali. E você tem como provar, né? Você tem como provar, por exemplo, está lá descrito na ordem de serviço, deixou um anel em ouro 18 com 4,5 gramas de ouro no aro 17. Então ele tem que devolver um anel em ouro com 4,5 gramas, um anel em ouro com 4,5 gramas de ouro no aro 17. Simples assim. Se ele devolver algo diferente disso, é sinal que tem alguma coisa de errado. Então, assim, quando a gente sabe o que está deixando, né, e questiona o ourives por que ele não está pesando, por que ele não está medindo aquela peça, fica muito mais fácil da gente cobrar no futuro. E isso traz o que pra gente? Segurança. Segurança e tranquilidade. Você vai chegar em casa, vai colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Por quê? Porque está escrito na ordem de serviço o que você deixou, né? E o que ele vai te entregar vai ser exatamente aquilo que você deixou. Isso vai trazer segurança tanto para você quanto para o profissional. Ah, Márcio, uma vez eu fui numa oficina, é um outro questionamento bem comum também relacionado a serviço, né? Ah, Márcio, eu fui numa oficina e eu queria ver o ourives fazendo a solda e ele não deixou eu entrar na oficina dele. Aí eu nem deixei, porque ele não confiou em mim, em minha presença na oficina dele, então também eu não confiei em deixar a minha corrente para ele soldar. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. E por que o ourives não deixa você entrar na oficina? Pessoal, vocês não sabem o que está sendo feito lá dentro, quais clientes deixam peças ali para eles, né? Então muitas vezes o ourives está com muita peça de cliente na sua bancada, né? E por exemplo, vejam, vamos fazer um exemplo bem claro aqui. Suponhamos que você vá até essa oficina, você entre nessa oficina, né? E aí passa-se uns 2 dias, essa oficina é assaltada, né? Olha a dúvida que esse profissional vai ter. Pô, será que foi aquele cliente que eu deixei entrar aqui que passou informação para alguém? Porque o cliente o ourives não te conhece, né? Então a gente tem que partir da premissa que ele não conhece você. Então ele pode desconfiar também? Pode. E aí quando ele for na delegacia falar sobre essa questão, você pode talvez ser arrolado aí num processo que vai te dar um pouquinho de dor de cabeça, né? Investigado pela polícia e tal. Então, assim, geralmente, na maioria dos casos, o cliente não acompanha o serviço do profissional, né? Por segurança de ambas as partes. Então é isso, pessoal. Hoje foi um vídeo bem curtinho, mais explicativo, né? Para passar informação para vocês aí, para vocês se sentirem seguros quando forem deixar suas peças em alguma oficina, em algum ateliê para fazer certo tipo de manutenção, né? Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. E é isso, fiquem bem, não se esqueça de curtir o vídeo se foi útil para vocês, né? Curta o vídeo aí que é de graça, não custa nada e é bem legal pra gente aqui, mostra que a gente está indo no caminho certo, né? Se inscreva no canal para aqueles que não são inscritos e não se esqueça de ativar o sininho, né?
porque o sininho ativado, vocês vão estar aí sendo notificado sempre que houver vídeos novos no canal. É isso aí, fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.